Erehenhauit, Rambiquiá, Psedi, Erehenhauit, Baixapai Porã, em 4 línguas indígenas diferentes: Chacriabá, Chavante, Xerente, Krenak e Guarani Kaiowá. Dizer que não conseguiu nos enterrar na totalidade na época da invasão do Brasil, onde éramos 5 milhões. Não conseguiu enterrar na totalidade na época da ditadura militar. Não conseguiu nos enterrar com projeto de aculturação, assim como já dizia Darcy Ribeiro. Não conseguiu nos enterrar na totalidade também com projeto de miscigenação. Não conseguindo, tentaram nos enterrar atualmente com projeto de agriculturação, tentando impor um modo de ocupar o território que não é o nosso. Mas dizer que, nesse momento, quando se pensa em reparação, é impossível pensar em reparação sem pensar também em demarcação. Por isso, começo aqui também agradecendo a nossa matriarca, Dona Djanira, Dona Deja, que quantas vezes conta a história e, emocionada, vê também o projeto de genocídio e agora só vai mudando as armas. Antes era o projeto de genocídio, agora segue em curso o projeto de genocídio e de ecocídio, que é a matança também do Rio Doce. Agradecer também, em nome aqui da Zendeci, o povo Guarani Kaiowá. Como pensar em reparação se continua assassinando, queimando as casas de reza no Mato Grosso do Sul? E como não lembrar também do grande companheiro, referência, liderança histórica também, Nadil, do povo Krenak. Como não lembrar também de Dona Laurita, aqui representada por nossa presidenta dessa comissão. É importante dizer que essa reparação pela democracia também é uma reparação aos corpos das mulheres indígenas, de um Brasil que começa por nós, que começa pelo estupro das mulheres indígenas. Dizer que no ano passado nós realizamos uma importante audiência, articulada também pelo Marcelo Zelic, juntamente com a nossa companheira Maíra, que era da nossa comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicionais. É importante dizer, companheira presidenta da FUNAI, Joênio Apchana, companheiro Nilmar e Gessinaldo, que hoje é um momento histórico. Mas quando fala que nós, povos indígenas, somos atrasados, é atrasado também o Estado brasileiro, que em pleno 2024 só agora vem pedir perdão aos povos indígenas. Dizer que atrasado é um Estado brasileiro onde se sofisticam as armas. Mas é importante dizer que o Congresso Nacional é a nova roupagem da ditadura militar, é a nova roupagem do golpe aos territórios indígenas. Porque o marco temporal que nos prometia como segurança jurídica, na verdade, é uma ditadura também que impede a nossa cultura e o nosso território de ser livre. A ditadura militar matou pessoas, mas a ditadura militar também foi responsável por matar várias línguas indígenas. A ditadura militar foi responsável por exterminar vários povos. Mais difícil do que ver um povo morrendo de doença é ver o último ancião sendo enterrado e indo embora. Então, nesse momento, dizer que no estado de Minas Gerais, onde é nosso estado, onde tem o reformatório Krenak, a guarda rural, não é possível pensar em reparação sem demarcar os 7 salões. Não é possível pensar em reparação sem o Tecorá Guarani Kaiowá. O território Guarani Kaiowá, que diversas vezes não conseguimos cumprir nem luto. Ano passado, diversas denúncias. A nossa comissão bateu recorde. Companheiro Nilmário, sou a primeira presidenta da Comissão da Amazônia e Povos Originários e Tradicionais. Um Congresso Nacional que demorou 200 anos para ter a primeira presidenta, demorou 195 anos para ter a primeira mulher indígena, deputada federal, Joênia Apchana, demorou tanto tempo para ter a primeira ministra dos povos indígenas. Mas é nessa comissão que realizamos em torno de 50 audiências públicas, transferida todo, caro companheiro Edmundo, para os territórios. Porque reparação é saber escutar, reparação não é enterrar a memória. E, nesse momento, dizer que aqui dá um salto importante nessa comissão de anistia. Porque é impossível pensar em guardar o direito dos povos indígenas, tendo os territórios indígenas completamente ameaçados. Tendo aqui também em Brasília uma repetição, porque assassinar Galdino Pataxó foi também exatamente como que fez, assim como os Machacali, quando escutamos na nossa audiência, ano passado, Sueli Machacali, de maneira emocionada, falando: queimar a língua dos meus parentes, e como forma de violência, ainda ela não conhecia nem seu pai. E, de maneira muito bonita, eu convido também vocês a conhecer o documentário de Sueli Machacali, que ela conheceu o pai dela ano passado, o pai dela é Guarani Kaiowá. Isso para dizer que
Todo o processo da ditadura militar deixou trauma para nós, povos indígenas. Mas somente quem tem cicatrizes profundas sabe o remédio que cura. Nós sabemos da nossa cicatriz, mas nós também sabemos apontar que o remédio da cura é importante reconhecer. Que, inclusive, a ditadura militar, do que foi tentado golpear a democracia mais recente, no 8 de janeiro, são as mesmas mãos que autorizam assassinar por motosserra também. São as mesmas mãos que autorizam queimar as casas de reza. E o primeiro golpe nós entendemos. O primeiro golpe nós sofremos desde o ano de 1500. Por isso aqui gostaria de deixar a nossa mensagem. Enquanto parlamentar do Congresso Nacional, eleita pelo Estado de Minas Gerais, eleita pelo povo Krenak, eleita pelo povo Chacriabá e pela diversidade de povos. Mas sou deputada federal do Brasil. É importante dizer que não dá para pensar reparação continuando a derrubar corpos de pajé, assim como aconteceu de Nega Pataxó. Nós estamos no momento de uma ditadura, inclusive mais recente, que mudaram, sofisticaram as armas, mas eu reconheço o Congresso Nacional quando voto o marco temporal como os Cabrais do século XXI. Naquele último dia do mês de dezembro, nós fomos assaltadas de mão bem armada, de pessoas bem vestidas, que têm gabinete e que têm mandato. Nós estamos nesse momento e essa comissão, com essas importantes recomendações, tem aqui uma parlamentar no Congresso Nacional para seguir lutando, para falar de reparação histórica, é devolver a memória do Rio Doce, do povo Krenak, que muitas vezes chega no acampamento Terra Livre e vai comer peixe, não sabe se come com alegria ou se chora de tristeza por não estar comendo peixe do seu rio. Porque falar de danos ambientais é também falar de danos espirituais. Falar de danos ambientais é falar de danos culturais. Não há reparação para um rio que morreu e que as crianças, inclusive, vendo uma mãe aqui, falou, quando nós teve ainda, falando da repactuação de Brumadinho e Mariana, como vamos reparar se meu filho não pode mais banhar nesse rio? E o artigo 16 do Marco Temporal quer falar de alteração de traços culturais. Alteração de traços culturais é não reconhecer todo o processo da violência cometida aos povos indígenas. Em Minas Gerais tem povo indígena que resistiu, sim, à ditadura militar. Em Minas Gerais tem uma parlamentar que é emprestada para o Brasil. Minas Gerais tem um povo que segue em curso lutando pelo seu território de 7 salões e o povo Machacali, que tem um território totalmente destruído, inclusive na época do SPI. Nós estamos mais uma vez aqui para repetir que tentaram queimar nossas línguas, queimaram documento como queima de arquivo, mas não vai queimar a nossa memória, porque a nossa memória é a prova de fogo e a prova de bala. Somente sabe reconhecer direitos humanos quem reconhece também direito não humano. Somente sabe ser humano aqueles que sabem ser terra, aqueles que sabem ser rio, aqueles que sabem ser território. E para finalizar, é importante pedir perdão, mas é importante, sobretudo, não continuar assassinando os povos indígenas, porque reparação, sobretudo, nesse momento, é pensar a demarcação. Lutamos pela demarcação porque quem tem território tem lugar para onde voltar. Quem tem lugar para onde voltar tem mãe, tem colo e tem cura.